Olá pessoal, nesse exercício nós temos duas pequenas esferas condutoras eletrizadas com uma carga Q1 e uma carga Q2 separadas por uma distância de 0,3 metros. E o exercício quer que a gente encontre a força elétrica de uma esfera sobre a outra, declarando se essa força é atrativa ou repulsiva. Então pessoal, inicialmente nós já poderíamos afirmar a natureza dessa força, se ela vai ser atrativa ou repulsiva, olhando para os sinais das duas cargas. Como elas possuem sinais diferentes, com certeza a força elétrica entre elas vai ser uma força atrativa. A força que a 1 faz na 2 vai ter o mesmo valor que a força que a 2 faz na 1, que a gente chama aqui de força, que o exercício chamou de força F. Força que a 1 faz na 2 é F para a esquerda, aqui no desenho, e a força que a 2 faz na 1 é F para a direita, no desenho. Essas duas forças formam um par ação e reação. Elas devem ter o mesmo módulo. E o módulo dessa força pode ser obtido através aqui da expressão da lei de Coulomb. O exercício já trouxe todas as informações necessárias para a gente substituir aqui na lei de Coulomb e definir o valor da força elétrica. Então, eu vou trocar a força elétrica aqui pela letra F, que o exercício está chamando a força de atração entre essas cargas. A letra K, que seria a constante eletrostática do meio, o enunciado trouxe aqui escrito dessa forma: 1 sobre 4π ε0. Esse valor tem o mesmo significado da constante eletrostática do meio, que seria o 9 vezes 10 a nona. Eu já vou substituir aqui esse valor por 9 vezes 10 a nona, o valor do K. A carga Q1 vale 1 vezes 10 a menos 9. Eu vou colocar somente 10 a menos 9. As cargas, o produto das cargas devem ser em módulo, esse produto. Então, o menos 5 eu não vou colocar com o sinal negativo, vai ficar 5 vezes 10 a menos 10. Sobre a distância aqui, eu vou colocar, como todos os números têm potência de 10, esse 0,3 eu já vou escrever aqui como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 1. Mas ele não posso esquecer que esse número tem que estar ao quadrado, a distância é ao quadrado na lei de Coulomb. Então vai ficar que a força elétrica é 9 vezes 5. 10 a menos 9 vezes 10 elevado a 9 vai dar 10 elevado a 0, somando os expoentes, que seria 1. Posso cortar. E aí sobra o 10 elevado a 10 na parte de cima. Na parte de baixo, o 3 ao quadrado fica 9 e 10 a menos 1 ao quadrado vai ficar 10 a menos 2. Eu multiplico os expoentes aqui. O 9 na parte de cima, como é multiplicação, eu posso cortar com o 9 de baixo. Vai ficar que a força elétrica entre essas cargas é de 5 vezes 10 elevado a menos 10 aqui, menos 10. Vezes 10, eu vou passar esse 10 a menos 2 para cima e eu vou inverter o sinal do expoente. Então, essa força elétrica entre as esferas condutoras é de 5 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Então, o exercício também perguntava a natureza dessa força. Essa força é uma força atrativa. Lembrando, que quando a gente usa a lei de Coulomb, depois que você calcula o valor da força elétrica, esse valor é o valor das duas forças, Como eu falei, essas forças é um par de forças ação e reação. Então, se eu descobrir esse valor aqui de 5 vezes 10 a menos 8, 5 vezes 10 a menos 8 é a força que a 1 faz na 2 e que a 2 está fazendo na 1. 5 vezes 10 a menos 8 newtons. Agora, na segunda parte, ele fala que ele pega essas duas esferas que estavam com essas cargas iniciais, vai colocar essas cargas, essas esferas em contato, e depois do contato vai voltar a colocar essas duas esferas separadas a uma distância de 0,3 metros. E ele quer que a gente calcule a nova força e fale se ela é atrativa ou repulsiva. Essa
última parte já dá para a gente responder sem fazer cálculo nenhum. Porque como essas esferas elas são esferas pequenas, né, com um tamanho desprezível, após o contato, com certeza elas vão ficar com cargas de mesmo valor e mesmo sinal. Então, se elas ficam com cargas de mesmo sinal após o contato, quando elas são aproximadas novamente, vai haver entre elas uma força repulsiva, só pode ser repulsiva a força elétrica entre elas após o contato. Então, eu já poderia até escrever aqui que essa força é uma força repulsiva. Agora, para definir o valor da força, precisaríamos novamente da lei de Coulomb. A distância sabemos, a constante a gente também sabe, porém as cargas agora são diferentes. A carga 1 e 2 vão ter módulos diferentes do item A. E para a gente descobrir esse módulo, a gente precisa calcular a carga adquirida após o contato. Como elas são cargas idênticas, esferas idênticas de mesmo tamanho, as duas são pequenas, a carga final após o contato, como esse contato é um contato externo, né, as duas esferas estão relando uma na outra aqui por fora, eu posso falar que a carga final que elas vão adquirir é a média aritmética das cargas que elas possuíam antes. Então, eu somo as cargas antes e divido pelo número de cargas em contato, que no caso aqui são duas cargas em contato. Então, essa carga final vai ser, a carga da 1 era 1 vezes 10 a menos 9, e a carga da 2 era menos 5 vezes 10 a menos 10. Tenho que tomar cuidado aqui com a potência de 10 na hora de fazer essa subtração. Vai ser uma subtração aqui porque mais com menos vai ficar menos. Então, para eu poder somar ou subtrair números que têm potência de 10, eu preciso ter a mesma potência de 10. E como aqui está 10 a menos 10, eu vou transformar esse 10 a menos 9 para 10 a menos 10. E para isso eu preciso subtrair uma unidade dessa potência, para ficar 10 elevado a menos 10. E quando eu subtraio uma unidade aqui do expoente do 10, eu tenho que vir no número e aumentar uma casa. Era 1, é como se fosse 1,0, eu vou aumentar uma casa com a vírgula. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 10, menos 5 vezes 10 a menos 10. Isso aqui dividido por 2. Então, a conta que a gente tem agora é como se fosse 10x menos 5x, que vai ficar 5x. Então, 5 vezes 10 a menos 10, dividido por 2. Então, temos que a carga final, a carga que a esfera 1 e 2 vão ficar após o contato é 2,5 vezes 10 a menos 10 coulombs. É a carga da esfera 1 e 2. Aqui eu vou só para... Bom, se bem que não vai haver necessidade. Vamos deixar assim. Eu iria modificar um pouco esse número, mas eu vou deixar assim mesmo. Essa é a carga final da esfera 1 e 2 após o contato. As duas têm a mesma carga, que é F aqui. E no caso aqui, as duas ficaram positivas, né? Ficaram positivas após o contato. Então, a força é repulsiva por conta dos sinais serem iguais. Força elétrica que ele está pedindo, ele chamou de F, ele chama de F, essa nova força elétrica também. A constante K é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga da 1 e da 2 é a mesma, então vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 10, vezes 2,5 vezes 10 a menos 10. Poderia ter escrito também como 2,5 vezes 10 a menos 10 ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, que é o 0,3. O 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, a força F vai ficar 9. Não vou multiplicar ele porque embaixo 3 ao quadrado vai ficar 9. Eu vou poder cortar. 10 elevado a menos 10 multiplicado com 10 a menos 10 vai dar 10 a menos 20. 10 a menos 20 com 10 elevado a 9 vai dar 10 elevado a menos 11. 10 elevado a menos 11.
E 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. 25 ao quadrado seria 625. Então, aqui 6,25. 3 ao quadrado dá 9. Vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Vou cortar o 9 em cima e embaixo. O 10 a menos 2 vou passar para cima, mudando o sinal do expoente. Vai ficar 6,25 vezes 10 a menos 11 vezes 10 ao quadrado. Somando os expoentes do 10, a nova força F vai ser 6,25 vezes 10 elevado a menos 9 newtons. Essa seria a resposta. Resposta, né, do item B. A força é repulsiva e o valor dela, o novo módulo dela é 6,25 vezes 10 a menos 9. Beleza, pessoal? Se essa resolução foi útil para vocês, eu agradeceria muito se vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like, ajudaria bastante. Beleza? Um abraço aí a todos.